Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Florescer Podcast. Eu me chamo Bruna, estou aqui com a minha parceira Priscila e hoje a nossa convidada é uma psicóloga casada há mais de 30 anos, mãe de 4 filhos, gosta de celebrar a vida, adora reunir as amigas e fazer ensaios fotográficos. Tem um Insta de dicas de viagem, bora lá com a gente. Gosta de atividade física e ama dançar. A nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Oliveira. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada pelo convite, agradeço a vocês, quero parabenizar por essa iniciativa e por ter duas mulheres tão belas e inteligentes falando aqui de coisas da vida, né? Que é isso que a gente precisa. Então, para mim é um imenso prazer, eu agradeço muito o convite. Doutora Cláudia, a gente queria, para iniciar esse pod, né, para as pessoas também aí que estão assistindo a gente conhecer a senhora, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho de quem é a Cláudia. Pronto. Deixe comigo. A Cláudia é uma mulher de 54 anos, casada. Eu casei com 18 anos, casei muito nova. Fiz a minha primeira formação na área do direito, mas confesso que fiz por fazer, porque eu não me identificava com a área, embora financeiramente era muito melhor. Mas a minha grande paixão sempre foi a psicologia, né? E é com a psicologia que eu vivo que eu tenho a alegria de atender aqueles que eu chamo de pérolas, que são os meus pacientes, que chegam naquela ostra fechadinha, e eu preciso mergulhar como um pescador de pérolas para captar o que é que esse paciente veio trazer e o que é que precisa ser elaborado, o que é que precisa ser entendido, né? Na grande dinâmica da vida. Bom, casei com 18 anos, fui mãe aos 19. Tive 3 filhos e o meu grande sonho era sempre ter uma menina. Eu gosto muito de mulher, né? Eu acho que as mulheres, elas são o máximo. E eu queria muito ter uma filha. E eu dizia que eu queria ter uma única filha. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, inteligência suprema, me mandou um menino. Aí eu disse para o meu marido, não quero mais, porque só um filho mesmo tá bom. E o meu marido sempre sonhou em ter 5 filhos. Uau. E na minha família só dá homem. Aí meu marido fez e vai daqui, vai de lá. Vamos ter o segundo que vem a menina, meu bem. Eu digo, então tá, vem a menina. Aí tive o segundo, menino. Não quero mais. Tá bom, vou encher a casa de homem, eu não quero mais. Aí ficou. O médico não laqueou, eu era muito novinha. Eu tive meu segundo filho com 22. Aí não laqueou e tal. Aí tive a terceira filha. Pasme, chegou a tão Menina. esperada Manuela, a enviada de Deus, com o significado do seu nome. Fechei com chave de ouro. Laqueei e tive a Manuela. Com laços, vestidos, brincos e tudo mais. Tudo que eu sonhava estava ali, né? Quem sabe não era eu Realizada. projetando a minha menina nessa menina, né? Sim. E nasceu a Manuela, laqueei. 14 anos laqueada, apareço grávida. Meu Aí Deus. Deus, na sua infinita Perfeição. inteligência, me mandou mais um menino. Então eu tenho 3 homens e uma mulher e hoje mora comigo só esse menino que hoje tem 15 anos e eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus pela vinda do Luiz. Já tenho netos, Pedro e Mateus. E eles são hoje, eu digo que os netos eles são a continuidade da nossa existência, né? Então, assim, quando eu paro e olho para trás, quem é a Cláudia Oliveira? A Cláudia Oliveira é uma mulher comum, que gosta muito da terra onde ela vive, que ama a nossa culinária, que gosta de cozinhar, que gosta de receber. Eu gosto de gente. Talvez por isso eu seja psicóloga. Eu gosto muito de gente. Muito. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu digo que a minha mente ela não pode estar parada. Eu preciso estar sempre em movimento. E esse movimento, ele se expande nos projetos sociais, no voluntariado. Sempre eu sou voluntária em alguma situação. Fui fundadora do Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Aqui em Macapá. Fui uma das fundadoras. Então, eu quero sempre estar em movimento e estar com as pessoas, isso me faz bem. Pichon Rivière, um estudioso do grupo, ele dizia que nós nascemos para viver em sociedade. A convivência, gente, é um desafio. Porque assim como a gente ensina,
A gente aprende. Verdade. Eu aprendo dentro do consultório, com os meus pacientes que me trazem as suas demandas. Eu aprendo dentro do casamento. O casamento é um desafio. Ah, a Cláudia tem 35 anos de casada. Gente, é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Então, eu digo que se a gente for abandonando os nossos barquinhos e pulando para outro barco, e a gente vai com o nosso combinho, não tem um combo do cinema? Nós temos o combo. Às vezes, uma paciente chega, ai, Cláudia, eu casei com essa pessoa, ele já tem um filho e ele quer dar muita atenção. Gente, quando você casou, ele tinha o combo dele. Veio o filhinho, veio a ex-esposa, e vai ter que conviver com isso para sempre. Se você não quiser um combo, procure uma pessoa que ainda não foi casada. Não, você vai ter que entender esse combo, porque vem todo mundo junto. Não tem jeito, é assim. Então, assim, por isso que eu digo, pense bem se você vai pular para outro barco. Analise, vale a pena? Vou comer o combo todo? Evidentemente que algumas relações precisam realmente de distância, né? Outras, eu digo que é possível, falta só coragem, falta só amadurecimento para isso. Perfeito. Verdade. E, doutora Cláudia, você nos fala que a sua primeira formação foi em Direito. E o que trouxe a psicologia para a sua vida? Como a psicologia entrou na sua vida? Bom, eu acho que o psicólogo... É interessante falar de psicologia. Se você está com uma ferida aqui no rosto, aí eu digo assim, Priscila, procura a doutora fulana de tal, que ela vai te passar um remédio e você vai ficar bem. Aí você vai lá, a médica... Você não estabeleceu um vínculo, a médica não é tão simpática, mas ela vai te passar um remédio preciso, que aquela ferida vai desaparecer. Com certeza, Bruna, você vai indicar essa médica para outras pessoas, Sim, por mais que verdade. você não tenha estabelecido o vínculo com ela, não é verdade? Verdade. O psicólogo não, gente. O psicólogo, a gente precisa estabelecer um vínculo com o paciente. E o que faz estabelecer esse vínculo? São os honorários que ele me paga? Não. Esse vínculo, ele flui de uma forma espontânea. Ali nós vamos falar de sexualidade, nós vamos falar das coisas mais íntimas, e você vai estar na frente de uma pessoa que você nunca viu. Como é que eu vou confiar nessa pessoa? Verdade. O que me faz fazer... Ali nós vamos entrar até com coisas que religiosamente nos foi plantado como pecados, como, por exemplo, a inveja. Então, o paciente chegar e dizer, Cláudia, eu tenho inveja da minha amiga. Percebe? Forte, né? É forte, então ele se envergonha. Isso. E tá tudo bem sentir inveja. Mas o que é que eu vou fazer com essa minha inveja? É esse que é a grande sacada da vida. Nossa, eu amei essa xícara da... É que eu tô namorando a xícara aqui da Priscila. Eu amei essa xícara da Priscila. Quando a Priscila for ao banheiro, eu vou pegar essa xícara e vou guardar na minha bolsa e vou dizer que eu não vi. Eu vou fazer isso? Não, eu vou dizer, Priscila, onde tu compraste? Eu vou trabalhar para eu conseguir comprar, porque eu achei muito bonita. Vê, olha só. Aí a gente diferença, né? A gente até pinta a pobre da inveja. Inveja branca. Não, inveja é inveja. A gente tem inveja, mas o que eu vou fazer? Qual o movimento que eu faço com a minha inveja? Eu vou batalhar para ter essa xícara, porque eu achei muito bonita. Vou trabalhar, me ensina. Onde foi que tu comprou? Eu vou lá e compro. Ou eu vou dizer, não, a Priscila não merece ter uma xícara dessa. Ai, que horror, tomara que essa xícara... isso é ruim. Sim. É ruim tanto para a gente como para a pessoa. Sim. Não é verdade? Então, é muito importante a gente saber. Então, esse contato com a psicologia vem justamente desse gosto que eu tenho pelo ser humano, por pessoa, de querer saber dos problemas. O meu marido diz assim que eu não posso conversar 5 minutos com uma pessoa que eu já sei se a pessoa é casada, se o filho Já sabe raio-x. Então, assim, eu gosto, eu tenho prazer em saber. E hoje em dia eu percebo que as pessoas, elas têm necessidade de falar. E se vocês repararem, as pessoas não nos escutam. Eu vou conversar com uma amiga, a gente está num café, por exemplo. Aí ela começa a falar, eu estou com esse problema, assim, eu estou triste. E eu também não estou. Há uma concorrência de desgraça. Para ver se a minha é maior do que a tua. Então, tu não escuta o que a tua amiga está falando, a tua amiga não escuta o que tu estás falando, e vira aquela bomba. Por isso que eu digo que o melhor local para a confiabilidade das suas questões mais íntimas é o setting terapêutico, é a terapia. Por quê? Porque lá você está respaldado por um código de ética, senão eu perco o meu registro. Sim. É complicado. E principalmente, eu digo assim que eu tenho
tanto respeito. Às vezes a pessoa diz, não vou, porque o psicólogo vai me encontrar em tal lugar, vai pensar que eu já fiz isso, aquilo. Gente, é tanta gente. Eu não lembro do problema de todo mundo, não. Às vezes eu não lembro, eu sei que foi lá no consultório, mas não consigo lembrar do qual é a problemática. Às vezes eu tenho que pegar a ficha do paciente e rever. Tá, é isso aqui. Ok, vamos conversar. Mas eu não lembro. Sim. Fica ali, eu digo que ali é um santuário, que as paredes estão impregnadas de histórias alegres, felizes, e histórias também muito tristes, de traumas, de abusos, de questões muito íntimas, que é muito difícil para o indivíduo falar. E eu acho que a psicologia, ela vem e favorece isso. Gente, é um processo lindo, é maravilhoso. Você não inverte, vou fazer meu cabelo. Você não gasta no seu cabelo menos de R$ 500 para pintar, para não sei o quê. Não gasta, é muito caro. Eu preciso estar com o meu corpo legal. Aí você paga um personal. Mas invista na psicoterapia, porque o movimento da transformação é de dentro para fora. E tudo vai fluir, e com certeza você vai ficar muito mais bonita. Perfeito. Doutora, a gente estava conversando, não foi, Bruna, ontem, sobre o nosso conteúdo de hoje, né? Aqui, aproveitar o máximo que a gente pode, né? Com a sua presença. São tantos assuntos que a São gente tantos assuntos que a gente ficou tentando, né? Colocar todos eles aqui. Mas a gente estava conversando sobre algo muito importante, que a gente considera, né, o mal do século, né? Que são as crises de ansiedade, a depressão, né? São doenças que estão aí fazendo com que muitas pessoas percam a alegria de viver, né? E se percam no caminho. O que a senhora pode acrescentar para a gente, ajudar a gente, né? O nosso público aí que está assistindo, sobre essa questão da ansiedade e da depressão? O ansioso, ele vive no futuro. O depressivo, ele vive no passado. E qual é o único lugar que a gente consegue definitivamente viver? O presente. Às vezes eu faço um plano, amanhã eu vou fazer tal coisa, a gente nem sabe se a gente vai chegar amanhã. E às vezes a gente fica, mas naquele tempo, naquela época, já passou, não vai mais voltar. Então vamos viver esse aqui agora, que é o único que a gente consegue ter controle. Eu digo que a gente precisa primeiro identificar se realmente é uma depressão ou se realmente é uma tristeza. Eu digo que a felicidade, ela é intrínseca, Priscila, e que a gente pode ser feliz, Bruna, inclusive convivendo com a tristeza. Tristeza e alegria é um estado. Elas vêm e elas vão. Ora a gente está alegre, ora a gente está triste, faz parte do processo da vida. E isso acontece com todo mundo. Não obstante eu estar triste naquele momento, eu sou uma pessoa feliz. Então, a gente pode ser feliz, inclusive, convivendo com a tristeza. Depressão é uma patologia, é uma doença. Em muitos casos, a gente precisa tratar com tratamento medicamentoso, daí a importância do psiquiatra, concomitantemente com a psicoterapia. O tratamento medicamentoso, ele tira o paciente da crise, mas ele não vai na raiz do problema. Por que tu estás depressivo? O que aconteceu para se estabelecer aquela depressão? Evidentemente que os estudos hoje mostram que existe o fator hereditário, existe até a depressão sanzional, que depende do clima, de onde... Tem um país, que eu não vou recordar aqui o nome, que ele não tem sol. Então, aquela falta do sol, da cor, deixa as pessoas muito... Há um índice de depressão muito grande, até de suicídio, que é o estágio mais grave da depressão, é o suicídio, aonde a pessoa pode chegar. Então, no primeiro sinal, cuide. E eu gosto muito daquela música e eu sempre gosto de acordar escutando. Sorria, tira a tristeza dessa cara, celebre o tempo, não para. Eu acho que é isso. Então, pintou o bichinho... Feliz, exatamente, né? Pintou o bichinho da depressão. Gente, nós temos os antidepressivos naturais. As caminhadas, as corridas, o exercício físico possui os hormônios do bem-estar, que vai favorecer e tirar dessa crise. Ansiedade. Crises de ansiedade. Ansiedade é igual a depressão. Desencadeia a depressão. Então, tome muito cuidado com... Veja bem, a ansiedade, eu digo que ela é inerente ao ser humano. É natural que a gente fique ansioso. As meninas montaram aqui o Pode Florescer, né, podcast, e, ai meu Deus, quem a gente vai convidar? Será que vai dar certo? Gente, essa ansiedade é natural.
É natural. Eu vou fazer uma palestra para 100 pessoas, vou fazer uma palestra no Sebrae, aquele auditório. Não. Lógico que eu vou ficar ansiosa. Vou defender meu TCC. Lógico que eu vou ficar ansioso. Isso é um processo natural do indivíduo, do ser humano. E a gente precisa respeitar isso. Porém, quando é que essa ansiedade se torna patológica, doença? Quando essa ansiedade, ela te impede, ela te paralisa. Eu vou dar a palestra, eu paro, esqueci tudo, me deu um branco. Vou fazer uma prova, me deu um branco. Vou apresentar meu TCC, não sei o que falar. Aí te prejudica. Aí você precisa tratar dessa ansiedade. E mais eu digo que a ansiedade a gente pode até usar a nosso favor. Se eu estou ansioso, então eu vou, por exemplo, eu vou viajar. Lógico que eu vou para o aeroporto mais cedo, eu vou despachar minha mala, eu não corro o risco de perder o avião. Não vou ficar procrastinando as coisas, porque eu vou usar a minha ansiedade a meu favor. Já fiz tudo, já resolvi minhas questões, já paguei as minhas pendências, eu preciso fazer esse movimento. Isso é muito necessário, né? Doutora Cláudia, não lhe cortando, mas sobre esse assunto, você pode também dizer que o planejamento, ele pode evitar a ansiedade? Eu digo que o planejamento... Nesse sentido. O planejamento, ele vai te ajudar na organização Sim. da tua vida, né? Eu não diria assim que evita a ansiedade, porque a ansiedade, ela tá aqui. Ansioso é natural, né? Eu digo que, veja bem, é inerente ao ser humano, mas tem que tomar cuidado quando se torna patológico, né? Sim. Quando te impede, quando tu sofre e dá sudorese, dá taquicardia. Tremedeira. E pode desencadear também uma síndrome do pânico. Sim. E pode, uma série de coisas do teu processo de ansiedade, né? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. É natural que eu fique ansiosa, poxa, amanhã, tomara que dê tudo certo e tal. Mas eu vou viajar de avião. Eu tenho medo de avião. Como é que eu vou no avião? Meu Deus, o avião isso, o avião aquilo. Mas tu vais, não vai te impedir. Do que aquele que paralisa. Meu Deus, eu só viajo dopado porque eu não consigo. Como eu tenho pacientes no consultório. Aí a gente precisa ver, né? O que é que eu estou fazendo com esse meu processo. Mas assim, como a Priscila no início colocou a pergunta, né? O grande mal. E eu digo mais, que no processo da pandemia, o carro-chefe do consultório era a ansiedade. Já não era mais tanto a depressão, foi a ansiedade, porque isso movimentou muito as pessoas, os empresários, as pessoas que trabalhavam por conta própria, né? Então, o pessoal que faz evento, o próprio. Eu fiquei um tempo atendendo por um meio que eu não gosto, que é o online, mas eu atendia. Mas é porque eu gosto de ver, porque o corpo, gente, fala, a maneira que o paciente chega, a hora que ele chega, se ele é atrasado, se ele chega com meia hora de antecedência no horário, fica lá sentadinho esperando. Tudo isso me traz a forma do corpo dele, se ele está mais para baixo, cabisbaixo, mais corcunda, se ele está ereto, tudo. Então, isso, o online, ele não me favorece. E fora as técnicas que eu trabalho dentro do consultório, que eu preciso que o paciente esteja ali ao vivo e a cores. Eu lembro, doutora, só falando sobre essa questão da pandemia, que eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Assim, ansiosa, lógico, essa ansiedade boa, né? Eu até natural, tinha realmente natural. Isso. Mas eu não tinha aquele pensar no futuro. Eu sempre fui muito de viver o agora, de viver o presente. Eu sempre fui essa pessoa, amanhã é amanhã, vamos viver o hoje, né? E na pandemia, depois, né, logo quando iniciou a pandemia, que a gente ali não estava sabendo o que ia acontecer com ninguém, com a vida de ninguém, né, se a gente ia perder alguém da família, se a gente ia viver, se a gente não ia. Eu lembro que no início foi tudo muito turbulento, né, a gente não sabia o que ia acontecer. Também relacionado ao meu negócio, né, também relacionado à questão empresarial. Então, eu adquiri não sei se pode falar assim, né, mas eu adquiri uma ansiedade que, como a senhora falou, foi algo patológico, porque me paralisou, né? Eu lembro que eu falava assim, como eu vou resolver isso? E aí eu pensava, eu já sei, eu posso fazer isso, mas eu não fazia. Uhum. Eu não conseguia agir, né? O ansioso, ele começa a procrastinar. Isso. Uhum. E aí eu lembro, eu tenho flashes na minha memória de eu ir para lugares e eu ir embora. Eu não descia nos lugares. Eu só fazia o retorno e eu ia embora. E aí eu falava, mas por que eu não parei lá?
E aí veio com uma questão também de medo. Parece que a ansiedade, ela dá um medo, não sei se tem a ver. Mas eu não descia porque eu tinha medo de encarar aquilo ali. Eu não sabia se eu ia estar preparada. E aí eu recuava. Então, eu observei que a ansiedade, ela estava sim me fazendo mal, porque eu paralisei. Justamente isso que a senhora falou. Já virou patológico quando eu senti que eu estava voltando, sabe? Que eu tava regredindo. E eu não tava conseguindo evoluir, mesmo identificando o meu problema. Mesmo eu sabendo que eu tava ali precisando de ajuda. Mas aí eu notei que tava me paralisando, né? Enfim, e aí iniciei terapia, iniciei também o auxílio com os óleos essenciais, que me ajudaram muito. Mas, realmente, a questão da ansiedade, esse excesso do futuro, né, de você não saber. E na época da pandemia, a gente não sabia num grau muito elevado, né, porque ansiedade é você viver o futuro, né. E esse futuro que a gente não sabia o que ia acontecer, e aí? Que a gente não tinha nem noção, né, então foi bem difícil. Evidentemente que planejamento, ele é necessário na nossa vida. Eu tenho Sim. um objetivo de comprar uma casa. É claro que eu tenho que me programar, ir guardando dinheiro aos poucos para eu conseguir comprar essa casa. Isso é natural, a gente precisa fazer. Vou passar o Réveillon em tal lugar. Lógico que você tem que ter um planejamento para comprar as passagens com antecedência, a reserva, tudo para você poder ir. Eu acho que não é isso, viver o presente, que eu digo, não é não pensar no futuro. Claro que a gente precisa, mas é não sofrer por esse futuro. Por antecipação. É não ficar preso ali. E viver de conjecturas, né? E se? Sempre conjecturando. E se? Gente, calma, vamos por parte. O que é que dá para fazer aqui? E vamos fazer por aqui. E isso eu acho, gente, que principal na vida da gente, a gente deve viver com leveza, sabe? Tenha leveza no viver. Isso evita tantos males. Isso faz de você uma pessoa mais tranquila. A pessoa ficar liberando cortisol pro teu corpo, sabe? E ficar aquele mal-estar, da raiva, da ira, da impaciência. Afasta até as pessoas, né? Eu quero ter muita alegria de viver sempre. Amém. E, doutora, essa questão também da ansiedade, ela vai provocando, desencadeando outras coisas, né? Porque dá aquela dor no estômago, dá aquela palpitação no coração, dá aquele, como se fosse um engasgo, né? Aquela sede. Então, não é... vem provocando outros sintomas também. Daí as doenças psicossomáticas. Soma é corpo, psico, mente. Então, psicossomática, como colite, doença de Crohn, úlceras, gastrite, tudo isso é proveniente do processo de ansiedade. E quando o corpo ele já não consegue mais guardar essas coisas, dá vazão, né? Aí ele vai, né, vai dando reações que muitas vezes a gente nem imagina, nem se atenta. Alergias, erupções na pele, Isso. uma série de coisas. Eu lembro nessa época que eu tava com essa minha crise de ansiedade, eu fui pra dermatologista, porque, doutora, eu sempre fui, desde a adolescência, né? Adolescência que a gente tem as espinhas, né? Que sai e tal, essa época da puberdade. Mas eu nunca tive, eu sempre tive a pele muito limpa. Limpa, sempre foi assim. Eu lembro que na época de escola as meninas brincavam, tua pele parece de bebê, tua pele parece de bebê. Sempre foi muito limpa. E aí, com 29 anos, né, a pandemia começou, com 29 anos de idade, eu tive uma série, assim, eu nem sei lhe falar quantas, mas as minhas costas, ela encheu completamente de espinha. De um dia pro outro. Eu acordei, eu tava áspera, minha costa áspera. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Depois de já madura, eu tô tendo espinha. E aí eu fui pra dermatologista, ela falou, Priscila, isso não é uma inflamação. Isso aí é algo emocional. A gente precisa tratar aí, você precisa, né, entender o que tá acontecendo na sua vida, como é que você tá, né, pra você poder entender por que isso tá, né, acontecendo, né, por que isso tá aí colocando pra fora. O teu corpo tá botando alguma mensagem pra fora e é através dessas marcas. E aí, doutora, é impressionante. Eu já estava iniciando a terapia, eu não precisei tomar nada, não precisei passar nada. A dermatologista não me passou nada. Falou, Priscila, só
né, vá se cuidar. Só que eu Mente. posso falar. Mente não Mente. dissocia do corpo, o corpo Total. não dissocia da mente. né? Total. Então, a nossa mente, eu digo que ela é o nosso carro-chefe, né? Ela que comanda tudo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, assim, principalmente na primeira infância, a forma como a gente cria, né? Tu não aprendes, tu és burro. É Verdade. muito forte. Tu não consegues, né? Então, sempre, e isso é muito forte você falar para uma criança. Então, é sempre dizer: não, você vai conseguir, eu tenho certeza. pode ir Você aqui é já. capaz, você pode, você consegue. E A gente, como você colocou, né, doutora, a gente acha que não, que muitas frases que a gente ouviu na nossa infância não vão refletir na nossa vida adulta. E quando você quando a gente tem filho, você para pensar quando vai falar algumas palavras, né? Você mesmo se policia. se Detalhe. policia. Mesmo no momento não de quero raiva, falar né? isso, mesmo no momento de raiva, porque é muito rápido também. Mas essas palavras, quando a gente tira uma nota baixa, quando a gente tem um comportamento que não agrada os nossos pais, e também isso vem sobre uma cadeia. Porque a gente não sabe também como os nossos pais foram criados, o que eles ouviram, Que eles o passaram. que eles passaram, como foi a infância deles. E nós, filhos, quando conseguimos ter esse entendimento, vamos supor, o meu pai, um exemplo, não estou dizendo que aconteceu, mas meu pai nunca teve acesso a uma terapia. Eu já tive. Então, hoje eu tenho um entendimento que o meu pai nunca vai ter. Né? Então, se algum dia eu ouvir algo dele que me deixe triste, pode me deixar triste naquele momento, mas depois eu vou refletir e vou dizer: eu compreendo meu pai, porque ele não teve acesso ao que eu tenho. Então, eu não sei como foi a infância dele, se ele teve muito contato com os meus avós, de que forma foi, se ele recebeu amor. As oportunidades, né, que ele As teve. oportunidades. E eu lembro até um fato, esse fato é até real. O meu pai é militar. Então, a gente sabe que os militares, eles têm aquele posicionamento Mais de rígido. ser mais rígido, de ser forte, né? E de ser muito ali pontual. Então, eles cobram isso dos filhos também. Mas aconteceu uma vez de eu ir abraçar o meu pai e, por eu já ter um entendimento, já fiz treinamentos nessas coisas que eu vejo que eu aprendi que o abraço, ele fala muito. O pegar na mão, né? Às vezes a gente pega na mão da pessoa, pega Na desse ponta. jeito. Pega firme, né? Mostra ali que você de fato tá sendo presente, tá verdadeiro, corpo tá presente. presente. E eu lembro que eu fui dar um abraço no meu pai e ele, aquele abraço raso. E eu, vem cá, me dá um abraço direito, fica aqui 1 minuto, 2 minutos. E eu quebrei aquele gelo. Então, todas as vezes que hoje eu vou abraçá-lo, ele já sabe, ele já me dá um abraço. Então, mas por quê? Porque eu entendi que talvez Ele não tenha tido. ele não tenha tido, né? Então, Eu digo que nós somos uma versão de nossos pais melhorada. Nós Sim. somos uma versão Uma melhorada. versão atualizada. Exatamente, porque assim, tudo isso que tu falastes é verdade. E uma das frases que eu ainda escuto até hoje, pasmem, é: engole esse choro, não chora. Gente, é muito forte tu falar para uma verdade. pessoa não chorar. Deixa, olha, gente, eu fui num velório recente e uma pessoa disse para a moça: não chora. Aí eu paralisei assim, né? Aí depois ela pegou na minha mão, a moça que tinha perdido a mãe. Aí eu disse: chora, minha amiga, pode chorar, o choro faz bem, sabe? O choro é quando a dor está Libertador, né? insuportável, ela vaza pelos olhos, já diz o nosso grande poeta. Então, chore, faça como Quintana, chore, deixe chorar, né? Então, eu acho assim que engole esse choro, para de chorar. é muito É forte. muito forte. Ou então, tu estás fazendo tempestade num copo d'água. Gente, a tempestade é dela. O que para nós é num copo d'água, para ela realmente é um grande tsunami. E a gente precisa respeitar, porque o entendimento de vida da Bruna é diferente da Priscila, que é diferente da Cláudia. Olha a importância da convivência, do aprender.
Então, eu sei que para Bruna, que Deus o livre, bater o carro, ela vai sair do carro, a outra pode xingar e pode fazer. Cada um vai reagir de uma forma, porque nós somos sui generis, né? Nós somos únicos, singulares. E cada um tem a sua individualidade. Você conta 36 anos. Sim. Você demorou 36 anos para formar a estrutura psicológica que está aí na minha frente. Então, e com os seus acertos, com os seus erros, o que somou nessa formação dessa estrutura psicológica? Os traumas, os nãos, os sims, uma série de coisas que a gente só vai entender mesmo quando a gente faz esse mergulho profundo do autoconhecimento. E por isso é Perfeito. muito importante fazer terapia, né? Para ter muito. esse... Antes eu dizia assim, Bruna, todo mundo precisa de terapia. A gente sempre fala isso, né? Hoje, na minha experiência clínica, eu digo, todo mundo precisa de terapia, ponto seguida, mas nem todo mundo está preparado. Porque a gente vai tocar em coisas que doem. Verdade. E às vezes o paciente chega com uma demanda, a gente trata aquela demanda, a paciente está ok. Eu percebi isso, isso, isso. Você quer tocar? Não. Não, doutora, eu não estou preparado para tocar. Tudo bem. Então, você está de alta, o paciente vai embora. Lá, passa uns 6 meses, o paciente liga. Queria marcar uma consulta? Tá, vamos marcar. O que foi? Eu quero tocar naquilo que ficou pendente. Então, vamos tocar. Aí a gente vai, trabalha. E assim é a vida. Doutora, como as crenças, falando sobre todo esse assunto aí que nós acabamos de conversar, as falas, né? E como as crenças limitantes impactam na vida das pessoas? De uma forma muito negativa. Você limitar quem somos nós para dizer até onde tu podes Verdade. ir. Tu não vais conseguir. Isso não vai dar certo. Isso não é para ti. Gente, só quem sabe é ele. Deixa ele ir. Cada um, como diz a música, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, a gente só vai saber se permitindo. Então, eu digo, e isso é importante, eu gosto de identificar isso. O que são, por exemplo, vamos falar de culpa quando a gente fala em crenças, né? Aí eu me sinto culpado, tá? Existe a crença, a culpa realmente, ela aconteceu, ela existe, e a culpa imaginária, que te foi passado, foi tua culpa, Priscila. Aí, quando a gente vai trabalhar não, Cláudia, foi minha culpa. Quando a gente vai trabalhar no processo psicoterapêutico, a gente vê que isso é uma culpa imaginária, que não foi sua. Então, essas crenças limitantes, ela tem a necessidade, gente, de ser rompida. Porque não é bacana, ninguém pode te limitar, ninguém pode dizer o que tu vais ou não vais fazer, o que tu vais ou não vais conseguir. Deixa a pessoa aí, só ela pode dizer o que ela não pode ou o que ela não quer. Eu digo que nós somos possibilidades inúmeras. Então, assim, é você se permitir viver essas possibilidades, é você quebrar essas crenças de que foi colocado. Eu atendi uma moça que ela estava fazendo psicologia e um professor dela disse para ela trocar de curso porque ela não tinha o perfil de uma psicóloga. Nossa. Eu disse, você trocou? Troquei. Olha a Meu crença Deus. dela limitante, né? Poxa, eu não dou para ser... Gente... Experimenta, faz, né? Eu sabia que não era minha área o direito, mas eu quis fazer. Eu convivia com muita gente na área do direito. Meu marido é promotor de justiça e tudo. Então, eu queria conhecer, eu fui vivida do direito por um tempo, fui assessora jurídica, mas eu pensei, não é bem isso. Vamos para o outro lado? E, graças a Deus, está tudo certo. E a gente nunca sabe a capacidade do outro, né, doutora? Eu não sei, a gente enxerga pontos positivos e pontos negativos nas pessoas, mas a gente não consegue, de fato, saber até onde, eu não sei até onde a Priscila é capaz de fazer os projetos dela, o que ela almeja, né? Ela também não sabe, então isso é muito importante, a gente saber que nunca a gente vai saber da capacidade do Sim, outro. e só quem pode, Bruna, vencer esses limites somos nós mesmos. Verdade. Por exemplo, eu tenho uma pessoa do meu convívio que ela sempre diz assim, vocês não vão lembrar que vocês são muito novas, existia um desenho animado na minha época, que era uma hiena, e a hiena era negativa. Oh, E a Deus. hiena dizia, isso não vai dar certo. Eu falei que não ia dar certo. A hiena sempre falando pro outro animalzinho, que eu não lembro como era. E essa minha amiga, ela tem essas crenças limitantes dela mesma.
Sabe? Não, não vou conseguir. Ah, não, eu não posso. Ah, não, isso. Gente, te permite ir, te permite tentar. Até, tu já tentou? Não. Eu lembro que uma vez eu ia fazer uma viagem para Veneza. Aí uma pessoa veio comigo, uma pessoa que é muito negativa também, disse assim: ai, Cláudia, não vai para Veneza. Aí eu disse: por quê? Veneza fede. Jesus. Fede? Eu disse: tu já foi lá? Aí ela disse: não. Aí eu: tá bom. Aí já pensou se eu vou na corda da outra? Gente, Veneza não fede. Tinha tido um problema no passado, que saiu uma reportagem sobre os canais, mas que foi solucionado. E é lindo. Eu digo: meu Deus, se eu tivesse ido pela conversa daquela criatura. Já pensou se eu tenho uma crença limitante? Não, como eu sou muito desbravadora, não, eu vou lá ver se realmente eu não vou gostar. Eu que Sim. tenho que saber se eu vou ou Sim. não gostar. E às vezes, Cláudia, nem a gente sabe a nossa capacidade, né? Verdade. Às vezes a nossa capacidade, a gente vai desbravando, como você falou aí, a gente vai desbravando e a gente vai vendo o quanto nós somos capazes, além do que a gente imagina. Sim, todo mundo é capaz de tudo. Eu digo que a gente, por exemplo, eu não sei me maquiar. E a minha filha faz uma maquiagem perfeita. E como ela foi embora, ela está morando nos Estados Unidos, eu tenho que pagar uma pessoa para me maquiar, né? Uhum. E eu digo assim, aí eu fui fazer um ensaio lá dos anos 60. Eu digo: quer saber? Eu mesmo peguei, coloquei o YouTube lá da menina. Eu não Vou sabia aprender agora. eu não sabia o que era isso. Aí ela ligou, ela disse: mãe, quem foi que fez a sua maquiagem? Eu disse: por quê? Que eu já sabia que vinha crítica, né? Aí ela disse: mãe, tá muito bonita. Eu disse: Olha. fui eu. Eu esperei primeiro. Eu não acredito. Eu digo: foi. Eu olhei no YouTube, a mulher mandou eu passar isso aqui ali. Eu passei, fui seguindo os passos dela e deu certo. Agora tem um detalhe. Fui lá, vi que eu consigo me maquiar numa emergência. Mas eu gosto de fazer isso? Não. Não é minha praia. Somos duas, então. Eu não gosto. Eu gosto de Somos dar o dinheiro lá três. para a pessoa que ganha a vida E me maquiando. sentar, E ficar lá sair de lá. maravilhosa. Eu não gosto de fazer. É uma coisa que não é a minha praia. É. Entendeu? Tem essa diferença. Vê bem, eu consigo fazer, Sim. consigo. Vai ficar perfeita como dos grandes maquiadores? Não. Não. Mas vai sair alguma coisa. No momento que eu tô No momento precisando, vai vai dar dar certo. certo, né? Eu sou no mesmo sentido aí. Eu lembro que eu sempre falava: eu não sei. Não, eu não sei. Que legal, tu sabe, eu não sei. Não sei nada, não sei nem o que é cada produto. Eu tenho um monte em casa, porque quando eu viajo também eu gosto de comprar. Eu tenho um monte de coisa em casa, mas geralmente quando eu junto o que eu tenho, vai metade pro lixo, porque venceu a validade e eu não uso. E aí eu falei: não, peraí, porque assim, eu não vou viver me maquiando, né? Não preciso de maquiagens muito, né? Preciso só dali do dia a dia, tá com a pele legal. Eu vou ter que aprender. E aí fiz a mesma coisa que você. Coloquei no YouTube e falei: não, eu preciso do básico. Se eu fizer o básico, pra mim tá excelente. Mas, como você falou, gostar, realmente eu não gosto. É algo que eu faço ali, vamos lá. É uma obrigaçãozinha que a gente tem que passar e tá tudo certo. Assim, como a Bruna, o que lhe fez, né, ir para psicologia? Isso. Ela disse, foi a primeira coisa. Bruna, se eu tivesse vindo de uma família muito rica, do meu pai e minha mãe, dissesse para mim: faz o que tu quiser, com certeza eu teria feito moda. Eu amo tendência, eu desenho roupas, eu gosto de mandar eu lhe acho executar. legal, super estilosa. Entendeu? Eu amo. Eu teria ido para Itália, eu teria ido para Milão fazer uma escola de A vontade de era moda. essa. Era. Mas a gente tem que viver conforme a nossa verdade. realidade. Não obstante isso, eu não faço as coisas. Tenho consultoria de imagem, eu Legal. gosto de ver, eu sei que uma gravata vai ficar legal, a posição, quando você não quer que aquela pessoa lhe abrace, que você pode impedir Posição. isso num determinado evento que você não quer. Eu sei, eu fui estudar isso porque é uma coisa que eu gosto de ver. Eu achava a rainha linda, com aquele chapéuzinho, tudo combinando. Eu gosto disso. É uma coisa. Isso, aí eu te digo, isso me dá prazer. Vou conseguir fazer? Não vou, mas tá tudo certo. Eu me interesso, eu leio. Você eu se vejo. realiza com você, com a sua Comigo família mesmo. ajudando. Eu desenho as minhas roupas, gente. Fiquem bem claro disso. Ai, que Doutora legal. Cláudia é maravilhosa demais. Doutora, a gente estava falando aqui, né, aproveitando esse gancho, a gente estava falando aqui das crenças limitantes, né? E aí, algo muito importante que a gente acredita, né, nas nossas conversas, sobre as crenças limitantes, né, aquelas falas, né, que ficaram gravadas na memória e tudo mais,
o quanto é importante a gente liberar o perdão para essas pessoas que colocaram essas crenças limitantes na gente? Adorei essa pergunta. Veja bem, gente. Nos foi plantado o perdão santificado. Ai, a tua face direita, aquele que bateu na tua esquerda. Reconcilia-te com teu inimigo. É bíblico, né? Veja bem, na nossa condição humana, não estou falando de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, não. Eu digo que esses espíritos são muito superiores. Estou falando na nossa condição humana, sabe, de espíritos errantes, que estamos aqui galgando ainda o primeiro degrau na escala da evolução, desses que eu me enquadro. Eu penso no perdão real. O que é o perdão real? O perdão humano, não o perdão bíblico, o perdão santificado. O perdão real, nesse eu acredito, Priscila. Uhum. Você me fez uma maldade, você me traiu de alguma forma, de alguma coisa que eu tinha lhe confidenciado, você falou para outra pessoa. Eu me reconciliar contigo não significa que eu tenha que te contar as minhas questões novamente, porque você não é uma pessoa confiável. Mas eu não vou lhe desejar o mal, eu não vou dizer tomara que a Priscila se lasque, tomara que Não, eu não vou te dizer. Mas eu não posso andar de mão dadas com você. Porque você não é uma pessoa que eu confio. Isso para mim, é o perdão, para mim, para a Cláudia, é o perdão possível. Existe o perdão santificado e o perdão possível, o perdão humano. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha sido abusada pelo pai na infância, única filha. O pai já ficou mais idoso e tal, e ela muito religiosa, muito. E ela foi para trabalhar o perdão. Aí eu perdoei meu pai e rezava, que eu vou cuidar do meu pai. O pai ficou viúvo e o pai passou a conviver com ela. E ela tinha uma filha. Ela disse, Cláudia, eu quero provar que eu perdoei meu pai, que eu vou deixar minha filha com ele. Eu disse, não, você não vai fazer isso. O seu pai, ele tem uma dificuldade. Você vai expor a sua filha aquilo que você passou? Não, ele não é uma pessoa confiável. Perdoar o seu pai não significa você entregar a sua filha na mão dele. Ele tem uma doença. Então você precisa ter em mente, mas então se eu não deixar minha filha com ele, eu não vou ter perdoado. Negativo. Você está pensando no perdão santificado, né? Que nos foi pregado. Não, você vai tirar a sua filha de casa e, se possível, você pode dar o auxílio para o seu pai numa outra casa, cuidar dele, isso é o perdão. Ampara teu pai e tua mãe. Sim. Mas tu não pode, uma pessoa que tem essa dificuldade, trazer para dentro da tua casa ou fazer a tua filha conviver com ele. Não, você está colocando a sua filha em risco. Percebe, Priscila, Sim. como a gente precisa ter? Meu coração, gente, isso é humano, não vai bater da mesma forma agradável por um amigo do que por uma pessoa que é o meu desafeto. Isso é humano, é natural. A gente se sente bem quando a gente vê uma pessoa. Mas isso eu digo que a gente pode trabalhar. Não desejar o mal para aquela pessoa, até orar por ela, quem tem Sim. as suas crenças, né? Tomara que ela se dê bem, tomara que ela seja feliz, tomara que ela se recupere. Isso traz até leveza para a nossa vida. Isso eu digo que é possível, Sim. sabe? Porque não adianta você se martirizar, eu preciso perdoar, e não conseguir. Eu acho que um episódio do Chico, né? O Chico Xavier foi pedir uma esmola, uma ajuda para os mais necessitados, para os nossos irmãos mais necessitados, e o Chico estendeu a mão, meu irmão, me deu uma ajuda, e o homem escarrou na cara dele, cuspiu. Aí o Chico limpou, deu o outro lado, agora que você me cuspiu, você pode dar uma ajuda? Olha só. A gente não tem essa evolução, gente. Sim, é muita evolução. É muita evolução, a gente não tem. Então, é claro que a gente precisa buscar, Sim. e eu acho que dentro das nossas limitações, a gente pode começar a trabalhar o nosso perdão, não desejando o mal para o nosso inimigo. Mas não dá para tu colocar o teu inimigo dentro da tua casa, gente. Isso não dá. É o perdoar, mas não ter novamente, né? Vivendo junto de você. A gente perdoa. Até vive, Priscila. Até convive. Convive. Até convive com essa pessoa de uma forma social, educada. Mas é uma pessoa que tu não vais poder confiar. Eu leio um livro, né? Já li, na verdade, a terceira vez, que é o Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet.
E ele fala muito sobre isso, sobre pessoas contornáveis na sua vida e pessoas incontornáveis. E o quanto que você precisa aprender a lidar com essas pessoas que são incontornáveis, né? Elas são incontornáveis. Exemplo, ela é da tua família, ela é um parente teu, ela é alguém que inevitavelmente você Sempre vai estar ao precisa seu redor, né? isso, você precisa encontrar, né? Diferente de uma pessoa contornável. Você libera o perdão pra ela, você tá perdoada, porém ela é uma pessoa contornável, então ela no canto dela, eu no meu, né? E as incontornáveis não, a gente precisa ali saber lidar. O caso do pai. Ela pode Sim, abandonar o pai? Ela é a não única pode. filha, não pode. Sim, Mas também ela não vai deixar a filha dela com o pai, gente. sim, Não dá. sim. Aí já tem um limite, né? Exatamente. Doutora Cláudia, falando sobre perdão, a gente vê que para a gente liberar esse perdão, para a gente ter um entendimento de quanto muitas coisas na nossa vida fluem através do perdão, a gente precisa também estar um pouco mais espiritualizado. Sim, É. sim, sim. Fale um pouco para a gente sobre A senhora esse que é bem lado. espiritualizada, Isso. pode... Adoro falar desse Ah, assunto. Que bacana. Eu sei. Como eu falei quando nós estávamos aqui no início da nossa conversa, antes a psicologia vê o ser humano como biopsicossocial. Hoje não, viu que o ser humano é muito mais que isso, é ambiental e é espiritual. Veja bem, eu estou falando de espiritualidade, não de religião, que tem diferença, né? Essa espiritualidade que eu estou falando, não importa se essa tua conexão é com Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Hare Krishna, Buda, um espírito de luz. Não importa. Que você mantenha, isso é muito importante. Evidentemente, como nós ainda somos seres muito materialistas, às vezes a gente precisa de um templo, a gente precisa de um horário, a gente precisa de umas palavras, a gente precisa de um livro para nos reger, né? Para nos guiar. Tudo bem. Cada um vai atender a sua necessidade. Mas a espiritualidade, ela pode ser desenvolvida no indivíduo, com a natureza, com o nosso irmão menos favorecido, dentro de um voluntariado, dentro de um projeto, dentro do teu trabalho. Espiritualidade, para mim, é isso. É a forma como você se relaciona com o mundo. E que vai além das pessoas, que você não vê só o aqui e agora. Eu tenho ambição, eu preciso disso, isso é só para mim, não. Quando você pensa no todo, no coletivo. Isso é muito bacana, né? Eu não vou, desde as pequenas coisas, acabou o papel higiênico no banheiro da minha casa. Eu não vou deixar lá, eu já vou pensar no próximo que vai usar, vou colocar o rolo de papel. Isso. Eu não vou, eu tomei quem tem garrafa na geladeira, eu vou encher, porque mais tarde vem uma pessoa com sede e vai tomar. É você pensar no outro. Eu vou para o cinema, eu não vou deixar lá a minha latinha. Não, eu já vou levar meu lixo, eu não vou jogar o lixo na rua, porque isso vai entupir e vai prejudicar pessoas que podem estar morando num alagado, por exemplo. Então, é a gente pensar no outro, o que eu não quero para mim. Eu acho que a espiritualidade é isso, sabe? É você trabalhar a coletividade, é você parar um pouco do teu individualismo, Teu egoísmo, né? sabe? E trabalhar o todo. Isso é bacana. No processo psicoterapêutico, a gente observa que quem tem essa espiritualidade mais trabalhada, no caso da depressão, por exemplo, Priscila, olha, gente, ela sai muito mais rápido do processo, porque ela tem essa espiritualidade, ela tem essa crença, ela tem essa força, ela tem essa fé. Aquele que é ateu, por exemplo, e que não acredita em nada, que não existe nenhuma força superior, morri e acabou tudo. Ele é mais difícil de sair do processo de depressão. Porque ele não tem que ser. Gente, eu digo que a tua crença, tu acreditar na presença desse ser, seja lá o que for, te dá uma força de superar as nossas más tendências que todos nós temos. Nós sentimos raiva, às vezes a gente odeia, dá vontade de esganar uma pessoa. Não, todo mundo tem essas dificuldades. Todo mundo tem. Quando a gente tem essa espiritualidade trabalhada, gente, isso é muito maravilhoso ao ponto de ser, pô, eu não quero passar por isso, eu não vou passar por isso. Enfim. Perfeito. A gente estava comentando também, doutora, ontem, eu e a Bruna, sobre
a questão da terapia, né? Como que antigamente as pessoas elas tinham uma resistência, Um um preconceito, perfeito, um Essa preconceito sobre essa questão de buscar ajuda, né? As pessoas entendiam não vou pra terapia. Perfeito, não ia usar essa palavra, mas a doutora usou, eu posso. A resistência era grande, né? Psicólogo é pra gente doida, eu não sou doido, eu só tô com problema, né? E aí as pessoas iam ali, minimizava aquela situação para que, né, dissesse que elas não precisavam de ajuda. E hoje a gente observa que esse preconceito, ele, não sei se caiu pela metade ou mais da metade, mas eu e a Bruna, a gente conversando ontem, a gente consegue visualizar o quanto que melhorou, o quanto que as pessoas aceitam a terapia, o quanto que as pessoas têm buscado essa ajuda, evolução, né? Exatamente, essa evolução, se conhecer, né? Para poder tá ali se ajudando, né? Ali se conhecer. Eu acho que se conhecer é o primeiro ponto que a senhora deve abordar na terapia. Não sei se estou certa, mas porque o se conhecer é muito profundo, a ponto de você, às vezes, ter os sentimentos que a senhora falou aqui, que a gente não queria ter, mas que quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, é algo libertador, né? Às vezes a gente tem aquela situação, aquela raiva, aquele sentimento ruim, que a gente sabe que é ruim, que a gente não pode ter. A gente briga com aquilo ali, mas de fato a gente tem. Então, se conhecer deve ser muito difícil. E como a senhora olha, né? Como a senhora observa, qual a sua visão sobre essa aceitação da terapia, sobre as pessoas olharem para a terapia, né? Olharem para o psicólogo de uma forma de ajuda. De uma forma melhor, de uma forma mais leve, né? Olha, Priscila, realmente, antigamente se dizia mesmo que o psicólogo é para doido. Então, tu precisa ir para um psicólogo. Gente, que bom que a pessoa está no psicólogo. Eu acho que é sempre bem-vindo. E eu digo que hoje já se descortinou esse véu da ignorância, né? Porque eu digo que a ignorância é a falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você se permite adentrar e ver que a psicologia é muito importante, ela tão importante quanto ir para uma academia, quanto ir para o salão de beleza, e você entender isso e valorizar isso como eu acho fantástico. Eu tenho um paciente que, meu Deus, às vezes eu tenho medo de transferir com esse paciente. Ele tem 14 anos. E ele é um menino que ele marca a terapia dele. Tia, é hoje, né? Eu digo, estou lhe aguardando a tal hora. Ah, tá bom, tia. Ele vai de Uber sozinho para terapia, porque os pais não podem levar. Eu digo, meu Deus, um menino de 14 anos. Olha como a evolução da alma independe da idade. Como eu tenho uma paciente de 70, que o ego poderia estar rígido, que algumas abordagens não tratam, porque dizem que o ego está muito rígido, e depois a gente pode falar isso sobre as abordagens da psicologia. Perfeito. A minha abordagem trata assim, acredita que mesmo com o ego rígido, a gente pode dar uma flexibilizada, por menor que seja, por mais difícil que seja. E eu digo que hoje, Priscila, o processo psicoterapêutico já vem se descortinando do véu da ignorância, né? E fazendo, graças a Deus, esse movimento de ajudar muitas pessoas que nos chegam com diversos tipos de mazelas, do abuso até uma encrenca, uma dificuldade que a pessoa tem no casamento, com o filho, com o vizinho, seja com o que for. Eu digo que busca realmente um melhoramento da alma. E eu acho que isso que é importante. Não adianta você tirar o sintoma de uma patologia se você não ir lá na raiz do problema. O que te causou isso? Muitas vezes, eu atendi um advogado uma vez que ele veio da sala de audiência para o consultório com uma crise de pânico. Né? E a gente foi buscar, há 20 anos atrás, ele perdeu o pai e não viveu o luto. 20 anos. O luto veio se manifestar agora, quando estavam os irmãos criados, quando a vida dele estava bacana. Aí ele pensou assim, a mente pensa, né? Agora eu posso sofrer. Aí vem à tona. Aí veio
o pânico se manifestar nele. Eu achei muito interessante. Tem que tomar uma medicação para dar uma aliviada nos sintomas, mas ele tratou, ele ficou comigo 3 anos, esse advogado. Eu achei muito interessante o caso dele. Então, muitas vezes, uma questão nossa que está lá atrás, ela só vai se manifestar depois. Né? E a gente está aí, eu digo assim, gente, a gente precisa buscar ajuda. Se a gente não dá conta, se Deus colocou nas nossas vidas os psicólogos, é porque eles podem nos ajudar. Então, não dou conta do problema? Busca ajuda. Perfeito, Sempre. perfeito. Existe uma frase, né, doutora Cláudia, como é que ela é? Eu não sei o quanto eu sou forte até eu precisar ser forte. Acho que é mais ou menos isso. E às vezes a gente tem que reconhecer nossas fraquezas. Antes era mais difícil a gente encontrar pessoas que diziam eu faço terapia. Hoje é uma forma até a gente se sente até melhor quando fala eu faço terapia. E a gente até ontem também estava conversando o quanto as pessoas, todo mundo deveria fazer terapia, né? Antes a gente Mas nem todos, como é? Mas nem todos estão preparados, é verdade. Mas a resistência, ela mudou muito. Antes a gente ouvia essas frases, eu não sou doida, eu não preciso. A minha terapia, eu ainda escuto, às vezes. Isso me dói quando eu vejo aqueles encartes. A melhor terapia é tomar um café com uma amiga. Gente, é muito bom tomar um café com uma amiga. Mas não resolve. Exatamente. A sua amiga, ela tem uma melhor amiga que não necessariamente é você. É verdade. Sabe? Às vezes, Cecília Meirelles, a grande poetisa, eu gosto dessa fala dela, ela diz que toda mulher deveria ter sua caixinha de segredos. Gente, interessante. O lugar mais seguro para você colocar suas questões é o processo psicoterapêutico. Que às vezes você se envergonha de colocar para qualquer pessoa, ou você vai colocar para a pessoa errada. Lembra da música? Hoje eu estou musical. A música do Renato Russo, eu quero alguém em quem confiar, alguém que não use o que eu disse contra mim. Perfeito. Eu acho muito interessante isso. E o seu psicólogo não vai usar. Se ele usar, cuidado. Então, assim, às vezes também, uma coisa que eu acho importante a gente falar, as pessoas dizem, Cláudia, quantas sessões eu preciso? Meu amigo, não tenho essa resposta. Mas eu às vezes, a gente vê, assim, muitas promessas aí de alguma... resolva a sua vida em tantas coisas. Não, faça isso, acorde feliz. Gente... Nem todo dia a gente acorda feliz. Acolha a sua tristeza. Se permita viver. Eu não estou dizendo para você pegar e ficar triste na posição fetal o dia todo, não. Mas, poxa, eu estou triste hoje. E tá tudo bem ficar triste. Sabe? Mas o que é que eu vou fazer com a minha tristeza? Agora eu vou ali dar uma caminhada, vou visitar um doente para ver a situação dele. Quem sabe ele não está numa situação muito melhor que eu. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou varrer, eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou fazer alguma coisa. Que movimento eu preciso fazer? Né? Mas que a gente precisa acolher. Vocês assistiram com certeza Divertidamente, né? Aquele filminho de animação, né? Que tem o medo, desenho. Né? Que fala das emoções. Eu acho todas aquelas emoções, o nojo, a raiva, o medo, né? A alegria, tudo faz parte. Hora ou outra vai detonar alguma dessas emoções. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Por isso que a gente não pode tomar uma decisão nem quando a gente está muito feliz, nem quando a gente está muito triste. Calma, respira, pensa. Aí você toma a decisão para ser mais assertivo, né? Doutora, a gente estava conversando ontem também sobre a questão você falou agora da alta, né? O paciente da alta, né? Quantas sessões eu preciso e tal. E a gente falando, eu sempre falei que terapia, depois do dia que eu comecei a fazer terapia, eu sempre falei que terapia, ela deveria ser tão importante quanto a gente se higienizar. Exatamente. A gente tomar banho não precisa ser todo dia, lógico. Eu não tô falando que terapia, você tem que estar na terapeuta todo dia. Mas o acompanhamento, ele é muito necessário. Porque a gente nem... Doutora, a vida toda a gente vai ter os nossos problemas, nossos percalços. Então, a gente não vai ali tratar uma situação e depois tá tudo resolvido, tudo perfeito na nossa vida, não é? Então, a gente falou muito sobre intervalos. Sim. A gente tem ali uma constância, né? Não sei como é que a senhora faz. As sessões, a questão de toda semana ou então todo mês. E aí depois, a partir do momento... Passando. Isso. Vai aumentando o intervalo, né? Isso. E existe alta também, doutora, para...
Sim, deixa eu explicar. Eu faço terapia há 30 anos. Eu, como Olha. paciente. Eu preciso, gente. Sim. Quem Verdade. disse que eu não tenho minhas questões? Tenho. Então, uns psicólogos já morreram, outros mudaram. E assim, eu acho bacana quando a gente consegue estabelecer o vínculo com esse profissional, né? A partir do momento que tu estabelece o vínculo, tá bacana. O paciente vem a psicoterapia normal no início, uma vez por semana, em sessões de 50 minutos a 1 hora. Toda, vamos supor, terça-feira, às 17 horas é o meu horário, eu tenho aquele compromisso, tá? Aí a gente vai vendo que a dinâmica, a demanda que o paciente trouxe vai sendo resolvida. Vamos passar para 15 em 15 dias? Vamos. Aí a gente estica para 15 em 15 dias. Aí tá melhorando e tal. Que tal a gente passar só por uma vez ao mês para você vir? Ah, tá bom. Aí, às vezes, o paciente... Não, eu estou sentindo necessidade de 15 em 15. Vamos passar para uma semana? Eu deixo muito meus pacientes à vontade. Eu não fico ligando, vamos retornar? Vamos fazer... Eu não gosto. Eu não trabalho dessa forma. Aí tá. Agora tem aquele paciente que eu digo que é o Halley, né? O cometa Halley. Ele vem uma vez na vida, outra na morte. Aí eu digo, E quer que resolva os problemas Aí dele. ele vem quando ele tá mal, ele vem, aí diz, ai, eu tô mal. Aí vem uma vez, aí eu digo pra ele, olha, isso aqui não é terapia. Isso aqui é escuta terapêutica. Tu vem, tu vomita aqui o que tu queres em mim e tu vai te embora. A gente não trabalhou nada, mas é uma escolha sua. Você não tá fazendo terapia, não. Você tá tendo uma escuta terapêutica. Não tô podendo intervir nas tuas questões, que isso é uma questão de tempo, leva tempo e tudo. Tem alguns profissionais que não são psicólogos que eles prometem que você precisa resolver a sua vida assim, resolver tudo. Gente, não é dessa forma. É muito sério. É um processo. Como todo processo, quem é da área do direito sabe, tem seus trâmites. Tem seus prazos. A mesma coisa é a terapia. Calma, vai lá, coloca, trabalha. E às vezes a gente pode dizer, olha, você veio trabalhar, como eu falei para vocês, vamos dar um tempo, o que é que você acha? Acho que... Aí às vezes o paciente concorda, tá, Cláudia, tudo bem, vamos dar um tempo. Aí ele passa 6 meses, 1 ano, lá ele volta com outra demanda, a gente trabalha aquela demanda. E às vezes retrocede, né, doutora? Às vezes retrocede. Não ficou bem trabalhado, né, a sua questão. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Às vezes a gente avalia. Eu achava que fulano deveria ficar mais um pouco. Ele não quer. Porque é um investimento, gente, de energia, de tempo, de dinheiro, de tudo. Com certeza. Você vai para lá, não é uma coisa. Então, assim, eu digo que é um investimento, sim. Né? Cabe a cada um priorizar esse investimento ou não. Doutora, Perfeito. falando sobre todo esse assunto, terapia, crenças limitantes, pessoas negativas, como a gente consegue, como a gente pode ter esse olhar direcionado, ficar atenta aos sinais que as pessoas próximas nos dão que precisam de ajuda? Eu acho que o principal, para a gente encaminhar uma pessoa para terapia, a pessoa precisa querer. Não adianta você dizer para uma pessoa, olha, essa minha amiga que perdeu o marido, vá, mana, vai fazer terapia. Já indiquei vários psicólogos que eu não posso fazer com ela, né? Que ela é minha amiga. Mas assim, ela não busca, porque eu acho que ainda não chegou o momento dela. Uma hora ela vai buscar, porque quando ela vê que vai apertar, ela vai buscar, né? O processo. A gente pode sugerir. Mas quem somos nós para dizer, olha, tu tens que fazer? Não, deixa a pessoa, sugere, diz assim, por que você não busca ajuda quando a gente não dá conta de alguma dinâmica? Não é melhor a gente ir com uma pessoa que nos ajude, nos favoreça, nos encaminhe, conversar com ela, indicar. Se aquela pessoa vai buscar, aí já não pertence à nossa alçada, né? Porque ela tem o direito também de não buscar. E eu acho muito importante que, concomitantemente com a terapia, se busque o tratamento espiritual. Na sua crença, na forma que você se relaciona, né? Às vezes tem religiões que têm esse tratamento espiritual, né? Nas igrejas, eu não sei como é que funciona. Eu falo dentro do centro espírita, nós temos esse tratamento espiritual da pessoa ir, dela tomar um passe. No caso do espiritismo, gente, pelo amor de Deus, cada um tem a sua crença, né? Não estou falando aqui que tem que ser lá, não. Ou conversar com o seu pastor, conversar com o seu padre, poxa, não estou bacana, eu queria uma ajuda, o que é que eu posso fazer? Eu acho que existe terços, existe encontros, eu não sei como é que funciona a dinâmica de cada religião. Mas eu acho muito importante, sim, buscar essa ajuda multidisciplinar, né?
Ô, doutora Cláudia, só pra gente fechar essa questão da depressão, da ansiedade que a gente estava conversando, a senhora teria alguns sintomas para que a gente possa identificar, assim, sintomas gerais que, né, geralmente as pessoas têm, é o corriqueiro, para que a gente identifique se é uma ansiedade ou se já está numa depressão, sintomas, Tá. a senhora possa Vamos ajudar. primeiro, vamos por parte. Certo. A depressão, se você começa a não querer tomar banho, né, aquela depressão mais grave, né, começa a ter uma espécie de fobia social, não quer se relacionar com ninguém, te convidam para as coisas, tu não vais, começa a experimentar aquela tristeza profunda, né, escutar apenas músicas tristes ou séries muito dramáticas, né, a pessoa se enclausura, né, ela se afasta, aquele isolamento. Ou então, por exemplo, um adolescente ele tem um desempenho bom na escola e começa a baixar esse desempenho, né? Tá desmotivado para a vida, as coisas que ele fazia antes passam a não ter mais sentido, afeta muitas vezes a libido da pessoa, se é uma pessoa adulta, né? O namorar, o estar, passa a não ficar, ou estabelece com outras pessoas uma dependência muito grande, aí já é outro assunto que a gente pode falar aqui da dependência emocional, das mulheres que amam demais, dos homens que amam demais. Eu não gosto muito desse determinismo biológico, mas tudo bem. Então, assim, esse é um sinal de alerta, sabe? Muito triste, enclausurado, quieto. Veja bem, a gente precisa, por isso que é bom um profissional identificar, porque existe aquelas personalidades que são mais fechadas. Existem aquelas que são mais expansivas, né? Que falam com todo mundo, que buscam alegria. Tem uma vez, Cláudia, eu não sei como tu já acorda. Bom dia! É a minha personalidade de ser uma pessoa muito alegre. E tem aquelas pessoas que são muito introspectas. Retraídas, né? Mas timidez é uma coisa e tristeza é outra. A gente precisa. É bom dar uma avaliada. Cada caso é um caso. Ansiedade, se a gente for falar pela questão física, ou a pessoa come demais ou come de menos, sudorese, vontade de fazer xixi toda hora, sabe? Palpitação, taquicardia, tudo isso vai, muita dor de cabeça, uma série de coisas que a pessoa começa a apresentar que ela não tinha. Ou então aquela coisa, né, de estar roendo a unha toda hora, de estar se balançando, de estar. Tome cuidado de estar. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Deu um branco, isso, eu não sei o que é que eu vou fazer. São sinais, né? Que começam a mostrar que alguma coisa está saindo do controle. Mas a melhor coisa, gente, vai com um profissional, faz uma avaliação bacana para ver se está realmente depressivo, para ver se é realmente uma ansiedade, para ver se não é já um problema patológico, se não é uma bipolaridade, que hora está triste, hora está alegre, ou se não é como, meu Deus, uma distimia, né? Então, se não é uma borderline, tudo isso a gente precisa. Eu sou o profissional, ninguém tem a capacidade de taxar fulano de tal coisa. E como eu acredito no ser humano como um ser dinâmico e não estanque, tudo pode ser modificado. Evidentemente que algumas patologias não, como o autismo, vai ter que viver com o autismo, como a psicopatia, vai ter que viver com a psicopatia, a bipolaridade, mas dá para controlar. Entra com a medicação, entra com a terapia, vai buscar ajuda, mas de um profissional competente para fazer isso. E doutora, só para a gente encerrar esse assunto aí, e você falou sobre essa dependência emocional. Fala um pouco pra gente. Fala um pouquinho dela pra gente, porque nós sabemos que ela é muito pertinente na vida das pessoas. Como eu tô musical, vou começar com uma música. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. Nossa. Né? Olha, quando a gente pensa nessa música, eu gosto muito de observar, eu adoro música. E eu gosto muito de perceber assim, gente, a dependência emocional, se a pessoa não fala comigo, fica tudo cinza. Se a pessoa não me dá atenção, se a pessoa... Tu vive, então, eu acho um perigo que às vezes eu digo que é a crise dos 30, né? A menina está lá decidida no consultório, bem resolvida financeiramente, já passou num concurso, que era o que ela queria, comprou o carrinho dela, já está comprando a casa e tal. Aí entra na crise, a gente coloca a crise dos 30, mas não necessariamente essa crise... É nos 30. Exatamente. Porque hoje já se modificou tanto, né? E a menina diz, ai, Cláudia, tá um vazio, eu quero casar.
eu quero casar, eu preciso ter um filho, eu quero ter uma família. Aí ela sonha com a família do comercial de margarina, da mamãe, o filhinho, o papai e o totó. Todo mundo junto, feliz para sempre. Que não existe, gente. Não existe. Verdade. Então, assim, Não é tão perfeito assim. não, tem desafios. E aí, essa menina vai, mas serve de qualquer jeito? Você está dizendo que você quer casar, serve qualquer um? Não. Aprenda a lançar para o universo que você quer. Ele pode te bater, ele pode beber, ele pode... O que ele pode tudo? Não. Aprenda a querer essa pessoa. Não, eu digo que não é uma exigência demais. Já quero aquele cara bonitão, resolvido, saradão, bonitão. Não, Uma coisa gente. de cada vez, né? Calma, sabe? Eu acho assim que é tudo com muita calma. E aí, tá, voltando para a dependência emocional, a menina consegue lá um rapaz, porque ela tem que casar, porque ela tem que ter um filho. Aí transforma tudo, aquele meu relacionamento. Gente do céu, Cláudia, eu preciso encontrar metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Gente, tu é uma laranja inteira, tu é uma panela completa, tu tem tampa. Se tu encontrar outra laranja bacana, vão dar um suco maior. Mas tu, por si só, já faz o suco, criatura. E se tu não encontrar, vai ser infeliz para sempre? Ah, não. Você colocar a sua felicidade na mão de outra pessoa é muito perigoso, gente. É muito perigoso. A gente precisa... eu acho assim que é bacana, eu digo assim, que tudo na vida tem os seus prós e seus contras. Ser solteiro tem seus prós e seus contras, mas ser casado também tem. Eu digo, não existe a coisa perfeita. Aí você precisa... Eu estabeleci comigo mesma a minha balança inconsciente, eu coloco lá. Tá aqui, tô com um problema no meu casamento, eu coloco lá na balança. Vou colocar, ver o que é que pesa mais. Os prós ou os contras? Ah, não, dá para ajeitar dá pra daqui? levar. Então, eu vou ficar aqui. Evidentemente, né? Quando passa o desrespeito, a agressão de toda a ordem, aí você precisa, minha amiga, não ter dependência emocional e resolver. Porque a dependência emocional é muito triste. E, pasmem, não é só uma dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Às vezes a pessoa estabelece uma dependência emocional do filho, da amiga. Eu só vou para academia se a minha amiga for, só caminho se a minha amiga... Ai, gente, não. Eu gosto tanto da minha companhia. E quando eu pergunto para os meus pacientes, você namoraria com você? Ai, não, acho que não, eu sou enjoado, eu sou isso. Você seria seu amigo? Ah, amigo eu seria, porque eu sou leal e sou... Ah, então ok, faça essa pergunta. E aí? Então, assim, te leva no cinema. Por que você não pode ir no cinema sozinha? Gente, eu adoro ir no cinema sozinha, eu acho tão bacana, eu me sinto assim, livre. Eu digo que a minha vida sempre foi com muita gente, eu vim de uma família muito grande, eu nunca experimentei ter um quarto só meu. Sempre a minha vida inteira foi dividindo o quarto com os outros. Eu digo isso. Eu nunca tive um quarto só meu. Sabe? Então, assim, eu não sei se porque eu gosto de ficar só, eu gosto da minha companhia. Como eu gosto também de estar com meu marido, como eu gosto de estar com meu filho, mas eu gosto do meu momento. Doutora, eu lembrei agora, a senhora falou, eu gosto da minha companhia e eu tenho várias amigas que falam assim, Priscila, eu ainda não acredito que você já viajou sozinha. Eu fiz um cruzeiro de 6 dias sozinha. E todas as minhas fotos, eu botava aqui e tirava a minha foto. Então, depois, logicamente, a gente vai lá pra cima, faz amizade, chega lá na parte da piscina, já tem uma pessoa ali, você, oi, tudo bom? E finalizei o cruzeiro com vários contatos de vários amigos, né? E então, assim, fiz essa viagem sozinha. Eu lembro que antes de eu embarcar, a minha mãe falou assim, você tem certeza que você vai só? Falei, tenho. Quero ver como é a minha companhia. Eu quero curtir. E foi muito bom. Sabe? Momentos que eu queria ficar só, eu ia pra minha cabine. E ali eu ficava pensando. Quando não, eu queria conversar com alguém, eu ia pra área da piscina. Ia pro restaurante. Encontrava alguém que eu tinha batido um papo, sentava na mesma mesa. Enfim, foi maravilhoso. E essa, eu acredito, né? A senhora que vai me confirmar agora. A dependência emocional, ela é mais séria do que a dependência financeira? Ah, com certeza. A dependência financeira é mais fácil de resolver. Você trabalha, você empreende, você faz alguma coisa, você vai conseguir o dinheiro
Agora, a dependência emocional, meu amigo, às vezes você suporta coisas inimagináveis para ficar com aquela pessoa. E às vezes por migalhas, né? Então, assim, será que você é merecedora disso? Então, dependência financeira, gente, facinho de se desvencilhar. Agora, a dependência emocional, gente, é muito difícil. Eu fiquei com uma moça 2 anos no consultório. Em 2 anos, não, fiquei mais, mas falando dos 2 anos, ela ia todas as sessões 50 minutos chorando por causa de uma pessoa. Nossa, eu tinha horas que eu pensava assim, meu Deus, me ajuda a ajudar essa moça. Queria ter uma máquina para colocar lá dentro, sacudir, ela esqueceu o bendito da criatura lá e tal, e ela não conseguia. É como se a pessoa ficasse cega, né? Doutora? Aí Não depois consegue. de 2 anos, hoje, quando eu vejo... Poxa, tô tão feliz por ela, sabe? Ela refez a vida dela, graças a Deus. Nossa, aquela menina estava nas minhas orações todos os dias. Quando eu vejo hoje que ela superou, eu fico mais feliz, eu acho que ela, de ver ela ter superado. Ai, que bom! Doutora, a senhora falou agora sobre essa compaixão, né? Acho que eu posso falar assim sobre as suas pacientes, né? Esse olhar com amor, né, para as suas pacientes. Como a senhora lidar com todos esses, não sei se posso falar problemas, mas todas essas demandas, a senhora usou o nome demandas, todas essas demandas de tantas pessoas, né? Diariamente. E como a senhora falou, eu também faço terapia, né? Então, como é para a senhora viver tudo isso, ter toda essa demanda dentro da sua cabeça ali, dentro do seu coração? Por isso que eu digo, todo psicólogo deve estar em processo psicoterapêutico. Porque, gente, eu preciso dar conta o que é da Bruna, o que é meu. Senão a gente vai fazer ali uma bananada e eu não vou conseguir ajudá-la. A gente precisa saber, não, essa demanda é dela. Por que é diferente você se abrir com um amigo? Por exemplo, ai, Bruna, o meu marido, sei lá, meu namorado me traiu. A Bruna, ai, que safado que isso. Ela tem envolvimento emocional contigo, ela é tua amiga, eu não tenho. Veja bem, não estou fazendo apologia à traição, não. Eu vou conversar, vou dizer, mas Priscila, o que aconteceu? Vamos ver, e que é isso. Você não entende que pode ter sido assim, não estou justificando, mas isso. O quanto que você está disposta a entender essa traição? Percebe? Eu não tenho envolvimento emocional contigo. Sim. A Bruna tem. Então, a Bruna vai encarar o teu problema de uma forma diferente que o técnico, que o psicólogo. Sim. Totalmente. Porque, por que o psicólogo não pode cuidar do amigo? A gente tem envolvimento emocional com o amigo, gente. Família também, né? Não dá. A gente pode tratar de outra pessoa que eu não tenho envolvimento emocional com ela. E, mais uma vez eu digo, processo psicoterapêutico para os psicólogos é indispensável. Senão a gente não dá conta. Verdade. Perfeito. Doutora, sobre tudo que conversamos, no início, até mesmo antes de começar a gravar o podcast, a gente vinha falando um pouco mais sobre você, sobre o quanto a gente lhe acompanha, vê, enxerga em você essa pessoa feliz, essa pessoa espiritualizada, essa pessoa cheia de luz. Mas nós sabemos que você passou um processo bem difícil na época da pandemia, que você e a sua família estiveram Covid, e aqueles dias ali internada, que eu pelo menos sempre estava pelo Instagram lhe acompanhando, como foi aqueles dias, como é que eu posso lhe perguntar, depois que você saiu dali, o que mudou no seu olhar sobre a sua vida? Como você enxerga hoje a vida? Fala um pouco pra gente sobre esse momento, sobre essa superação. Tá. Primeiro foi um desafio. Quando a gente está com os nossos filhos também internados, eu pensava mais neles do que em mim, né? O Caio tinha já um filho, eu digo, meu Deus. E o meu filho, o Caio, ele ficou depressivo dentro do hospital, ele não queria nem me ver. E tanto que eu tinha uma enfermeira... O Caio é seu filho mais velho? O segundo. O mais velho não tem... O mais velho é falante, então o Caio é muito introspecto. E eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, livrar... E quando o primeiro a ter alta foi o neto, mais velho.
Aí eu, ai, graças a Deus, meu filho teve alta. E eu me preocupava com ele, que ele é muito grande, o meu filho. Ele é muito grande. E o segundo, que é o Caio, que ficou para baixo, teve alta no mesmo dia que eu. Nós saímos juntos do hospital. E a minha preocupação, enquanto internada, era com eles. Eu não tinha... Cláudia... claro que a gente tem medo, né? Mas assim, tu pensava na tua morte? Não. Eu não pensava. Eu não queria ser entubada, era o que eu dizia para o médico. Vamos esperar mais um pouquinho, doutor, mais 24 horas. Mas a minha saturação foi para 53. Aí dizia, tem que levar. Aí vamos esperar mais um pouquinho, eu vou melhorar. E assim, eu nunca me desesperei. Eu parei de assistir a televisão, que era só aquelas mortes em Manaus, aquelas covas. Eu disse, eu não quero mais isso. Eu recebia muitos vídeos, muitas mensagens. Nossa, minha filha fez uma produção de um vídeo para mim que eu gosto de homenagem, né? Eu gosto de homenagear as pessoas, adoro. Eu adoro falar. Celebrar, né? Eu gosto. E ela fez, um monte de gente gravou, pacientes meus, aqueles vídeos. E quando eu cheguei, assim, depois que eu cheguei em casa, eu acho que o primeiro impacto que eu tive foi o tanto de coisa que tinha na portaria do meu prédio, dos meus pacientes, eram flores, era doce, era bolo, era chocolate. Que legal. Eu fui recebida como, eu digo, gente, eu sou muito amada, eu posso ser metida porque eu sou muito amada pelos meus pacientes. No meu aniversário, a minha casa fica uma floricultura de tantas flores que eu recebo. E eu acho isso muito gentil, acho que poucos têm essa gentileza da alma, né? Mas na minha vida eu tenho muitos, eu posso pensar isso. Eu acho que o primeiro ensinamento foi esse, eu sou amada. Segundo ensinamento, eu ainda preciso fazer alguma coisa aqui, então eu não fui, eu poderia ter ido. Terceiro ensinamento, como é importante a gente valorizar nossos amigos, nossa família, né? Cada movimento, tudo foi muito importante, assim. E o trabalho e as atividades do dia a dia. Às vezes a gente fala, nossa vida é o mesmo. Gente, a rotina é tão importante. Quando a gente tem uma quebra na rotina, é porque alguma coisa está errada, né? Saiu do trilho, né? Então, valorizar a rotina, poder caminhar, poder respirar, a gente não dá valor para isso. E hoje eu dou valor para muita coisa. Então, esse meu bom dia com a minha... Como é que tu consegue acordar dando um bom dia 5 horas da manhã, gente? Eu acho que é tão importante. Poxa, eu posso caminhar. Quantas pessoas não podem valorizar, né? Essas pequenas coisas, né? Valorizar, você poder andar, você poder... Isso é maravilhoso. E mais força para eu trabalhar, mais... eu acho que eu fiquei mais receptiva, eu acho que eu fiquei mais empática, eu acho que era um atributo que eu já tinha, mas eu acho que ele desenvolveu, ele potencializou diante da situação em que eu passei, que foi desafiadora, mas que foi possível, né? Agora, por exemplo, estou passando por outro desafio, fiz uma cirurgia, estou esperando o resultado da biópsia no útero, né? Mas, tá preocupada? Não. Gente, nesse ponto, não. Eu quero saber o resultado. Tá, doutor, tá aqui o resultado. Tem que fazer o quê? Tem que fazer isso? Ou então, de repente, o resultado é até positivo, nem é nada. Sim. Aí eu digo, eu vou ficar sofrendo? Não, não. Deixa sair o resultado da biópsia, para poder ver o que é que vai fazer com isso. E enquanto isso, olha, bora viver. Verdade. Doutora, pegando esse gancho aí de celebrar, de ver o quanto você é amada, a gente percebe pelas suas amigas. Sim. Pelo grupo que você tem de amigas. Como é o nome, doutora? Anjos da Noite. Anjos da Noite, é o grupo das minhas suas amigas, amigas, né? O quanto vocês celebram a vida, o Sim. quanto vocês gostam de comemorar datas. Você estava contando pra gente, inclusive, sobre as fotos de 50. Sim. De 50. Dos anos 50. Dos anos 50. E fala também pra gente sobre isso, sobre ser colo, sobre ser ombro, né? Porque a gente sabe que quando eu posso dizer assim, que é o que eu vejo, né? Que você é como se fosse o pilar desse grupo, dessas amigas. No sentido de força, né? Isso, no sentido de força. Porque hoje em dia a gente tá muito voltada para o julgamento, né, doutora? A gente é muito ótimo. julgada, né? Tudo a gente tem ali um relatório para falar sobre as pessoas. E quando a gente vê alguém que dá justamente isso que a Bruna falou, o colo, a força, né, a alegria, esse bom dia que a senhora dá para elas, eu tenho certeza que é uma energia a mais, né?
Vou voltar lá para o Pichon, da história do grupo. Eu adoro o Pichon. O Pichon, ele diz que todo grupo ele precisa ter um objetivo, senão ele tende a acabar. Então, eu sempre busco, no meu grupo de amigos, ter um objetivo. Qual é o objetivo dos Anjos da Noite? A gente tem o nosso projetozinho social, que a gente não depende de ninguém, a gente faz com os nossos recursos mesmo, e não falha. É o que a gente consegue fazer, então vamos fazer isso, tá? Então, se eu pegasse esse grupo de amigas e fosse só, bora beber vinho, bora sair, bora fazer isso, gente, ele iria acabar. Porque isso vai se desgastando, vai cansando, não se mantém. Quando a gente tem um objetivo, eu digo que a gente une o útil ao agradável. Então, qual é a verdadeiro objetivo que eu falo para ela? Gente, o objetivo maior dos Anjos da Noite é o nosso projeto social. Esse está no topo. Depois desse, aí vem as nossas comemorações, os nossos cafés, vem as nossas fotos, vem as nossas idas no show. Eu tenho pena do meu marido, que ele é o único homem e vai com um monte de mulher, que elas são solteiras e viúvas, né? E ele vai comprar uma mesa do show, vai todo mundo. E eu digo assim, que se esse grupo não tivesse objetivo maior, gente, ele acaba, precisa ter um objetivo. Então, quando eu digo para elas, olha, tal pessoa está passando por uma necessidade, a gente precisa fazer esse movimento e embora agora. É um grupo de pessoas, que tem evangélica no meu grupo, tem católicas, tem espíritas, e são pessoas que se aceitam. Por exemplo, tem o Círio de Nazaré, a maior manifestação de fé dos católicos. Os Anjos da Noite apoiam a maior manifestação de fé dos católicos. Eu faço uma campanha de água. Aí o prédio fica só água, muita água. 5 freezers. É tanta água que a gente distribui na procissão e o resto a gente faz a doação para a ONG Carlos Daniel, porque logo em seguida eles fazem a corrida. Então a gente dá para a ONG. Sim. Então sempre foi assim, vamos fazer a campanha. Empresta carro, e carro, quem tem um carro aberto, o carro dorme na garagem lá de casa, e vai assim, a gente vai fazendo. Todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando. Independentemente de religião, que eu acho que isso não precisa afastar. Pelo contrário, a gente precisa unir, né? Eu acho que isso é muito importante de dizer. Então, Bruna, se mantém esse grupo por causa desse objetivo maior. As superficialidades, sabe, como as fotos, coisas assim bobas, aparentemente bobas, mas que não é o objetivo principal. Se não tivesse objetivo principal, pode ter certeza que o grupo acaba, as pessoas se afastam. Então, a gente sabe que tem aquele movimento, é o dia que eu desmarco o paciente, que eu que fico no panelão para fazer o café com leite, e elas estão passando a manteiga no pão, e a gente vai embora com as nossas camisetinhas, nos nossos carros, do nosso jeitinho, e vamos para os hospitais atender os nossos irmãos mais necessitados. Concomitantemente com isso, eu tenho outro trabalho voluntário, como é um grande projeto que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu sei que a gente não precisa, eu não estou aqui fazendo propaganda, a Cláudia é boa, não. Eu acho que isso é uma oportunidade de reflexão, até para incentivar quem está aí quietinho no seu canto. Vamos fazer, gente, vamos fazer. Se você não consegue liderar, procure um grupo para ser liderada, mas vá. Hoje o projeto Caritas está atendendo 300, são 300 assistidos, são moradores em situação de rua, e que a gente dá 300 marmitas, né, de comida, né, e o cobertor, porque eles sentem frio, então eu faço a campanha do edredom, me dá um cobertor que está um furinho aqui, eu costuro, a gente compra uma peça de tecido, corta, faz os lençóis e distribui. Não pode ser coisas novas, que a maioria são dependentes químicos e precisa, às vezes a gente tem um monte de sandália havaiana, como eles precisam de sandália havaiana, aí eu faço aquela campanha, a gente recolhe, sexta-feira agora vai ter projeto Caritas, e é assim, minha filha, tem que ter um objetivo, por isso que se mantém o grupo. Importante, interessante também. Então vamos pro nosso bate-bola. Vamos. Pra gente finalizar com a doutora, porque se deixar a gente fica aqui o dia e a tarde. E ontem a gente fazendo o roteiro, eu e a Priscila, pela manhã, sentadinha lá, Priscila, a gente precisa diminuir o tempo da nossa gravação, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, né, doutora? E aí, quando coloca lá para assistir, que tem 1h30, que tem às vezes 2 horas, aí a pessoa vai assistindo pela metade, não finaliza. Mas o assunto os assuntos flui, abordados é tão gostoso e a gente são importantíssimos. Bem importante. Eu tenho certeza que quem estiver aí assistindo até o final é porque é relevante para ela, né? Certeza. Com certeza a gente vai ter Se alcançar uma pessoa já tá tá excelente. verdade. Exatamente. Então vamos lá.
Doutora, a gente vai falar algumas palavrinhas aqui, eu vou soltar uma, a Bruna vai soltar outra, a gente quer ouvir aí da senhora o que isso significa, tá? Então, posso começar? Pode. Fé. É essencial na vida de todo mundo. Família. A base precisa ser construída de uma forma muito segura, senão não flui. Viagens. Meu sonho, meus pensamentos, meus objetivos, gosto de desbravar. Eu acho que viajar é realmente você se permitir mergulhar na cultura e entender aquele país, aquela cidade de uma forma diferente. É sair da sua bolha, né? Café. Ai, amo, de manhã, de tarde, de noite. Mas não tomo à noite por causa de não me dar insônia, mas café é cheirinho de felicidade para mim. Celebrar. Necessário. No set terapêutico, eu sempre pergunto como é comemorado o seu aniversário, como é importante, né? O dia que a gente chega na Terra, vamos celebrar o dia. Eu fiz as bodas de pérola com meu marido, que a gente só comemora de 10 em 10 anos, uma grande festa. Agora só vai ser a de esmeralda, 40 anos. E foi muito bonito, e eu acho que precisa celebrar, né? Seja com bolinho, mas precisa celebrar. Autoimagem. A autoimagem. Eu acho que mais importante que a autoimagem é o autoconhecimento, mas a autoimagem, você não precisa estar vestido das melhores marcas, mas você está bem com você mesmo. Eu acho que a autoimagem é isso. Perdão. Difícil, desafiador, mas necessário. Sucesso. Sucesso é uma consequência, eu acho que a gente não precisa buscar. Ele acontece. É uma consequência do seu trabalho. Prosperidade. Todo mundo quer, né? Prosperidade, né? Mas que isso não seja, que nós não sejamos escravos disso. Vamos deixar fluir. Casamento. Casamento, desafio. Casamento é renúncia. Casamento é compreensão. Eu vou daqui. Quando não tá bacana, chame. Não marque hora, que a pior coisa é vocês vamos conversar amanhã, 8 horas da noite. Gente, o que é isso? Tu vai pensar o dia inteiro pensando, não. Procure o momento exato, haja com inteligência, né? E aborde aquele assunto. Olha, meu bem, não gostei disso. Isso. Perfeito. Então, Finalizamos com essas palavrinhas aqui tão importantes que a gente visualiza também, que é algo que a senhora valoriza muito, né? Tudo que foi colocado aqui. E queria que a senhora deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas, por favor. Primeiro eu vou começar com uma frase do Carl Rogers, embora eu seja casada com Jung, que é a minha abordagem na psicologia, mas eu flerto direto com Carl Rogers, que é o criador da Centrada na Pessoa. E ele diz assim: a sua dor não é a minha dor, mas a sua dor me dói. Então, assim, em nome da dor que você, porventura, esteja sentindo, eu respeito muito. E não fique sofrendo sozinho, busque terapia, sempre, para o seu melhoramento, para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, isso é necessário. Não é um luxo, é uma necessidade, como aqui falamos, né? E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com as meninas, 2 meninas novinhas, idade dos meus filhos, né? E é um prazer muito grande estar aqui e desejo sucesso para vocês. obrigada. Na arte de levar a informação, aquele que muitas vezes está quietinho lá, né? E às vezes tem tantas informações importantes que estão. Eu acho que a gente precisa romper os muros, né? E atingir lá longe aquele que queira uma palavra, que queira escutar uma reflexão acerca dos diversos temas que vocês vão abordar aqui no podcast de você. E eu fico muito feliz de participar e muita alegria que o Florescer floresça e cresça. E nós estamos aqui numa oportunidade única e quando vocês quiserem ter comigo, eu também me proponho a vir aqui dentro das minhas possibilidades, é claro. Então, um beijo grande, Priscila, um beijo grande, Bruna. Obrigada. Deus abençoe Obrigada, doutora. vocês, que Amém. tudo dê certo. Amém. Amém. Obrigada por aceitar nosso convite, né? Eu sei que tiramos um tempinho aí da sua manhã. Sabemos dos seus atendimentos, das suas responsabilidades, mas você fez de tudo para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, doutora. Obrigada, querida. Prontinho. E vamos finalizando mais um episódio. Obrigada por todos vocês, por terem ficado aqui assistindo até o final junto com a gente. E quarta-feira que vem temos mais um episódio muito importante com uma pessoa muito especial também. Obrigada. Tchau, tchau.